como vocês foram nessa quarta-feira maravilhosa? A minha trabalhei pra caramba, viu? Ó, sei duro. Mas a gente não pode parar, né? Estamos aí. E hoje, pra gente fechar essa quarta-feira legal, de boa, o assunto vai ser até que ponto que a ansiedade pode ser positiva. Será que existe um momento de ansiedade que a gente fica sentindo, esse sentimento de ansiedade, né? Será que ela é em algum momento de nossa vida positiva? Vamos conversar sobre isso, né? Porque assim, a gente já ouviu muita gente dizendo que assim, a ansiedade é aquele mal, né, que leva as pessoas à depressão, leva as pessoas até cometerem coisas, né, que irreversíveis, de repente até um suicídio, né? E assim, causado principalmente, né, pela depressão. E além disso, ainda tem outras doenças também, né, como tem a úlcera, né, estomacal, que às vezes dá por conta da ansiedade. E não para por aí as inúmeras doenças que a gente sabe que vêm em decorrência da ansiedade. Tem pessoas que vão para a obesidade, tem pessoas que vão para a anorexia, porque aí param de comer, tem pessoas que se viciam, né, em droga ou em bebida por conta da ansiedade, né, de não saber lidar com a ansiedade. Mas a ansiedade, gente, ela é uma emoção necessária para o ser humano. Aí você pode falar comigo assim, Raquel, como assim necessário? É sim, porque quando a gente está ansioso com alguma coisa, a ansiedade, esse sentimento, essa emoção que tem dentro da gente, ela vem causando um turbilhão ali dentro, que ela ativa hormônios no nosso organismo, né? O pensamento da gente fica rapidinho, ele acelera, ele agiliza, e a gente é capaz de, naquela adrenalina causada pela ansiedade, porque tudo acelera, pressão arterial acelera, o coração bate mais intensamente, mais forte, bombardeamento, tudo, a respiração, tudo, a ansiedade, ela vem e traz uma mudança muito intensa no nosso organismo, na nossa parte física. E isso, ela causa uma reação muito imediata. E aí você pode falar assim, não entendi, como assim, Raquel? Por exemplo, quando a gente está em perigo, a gente fica ansioso porque a gente está com medo, aí aquela ansiedade, aquele medo, aquela coisas da gente não saber o que vai acontecer, o que vem pela frente, vai dando aquele troço dentro da gente assim que você acaba agilizando o seu raciocínio assim, ó, e aí você toma decisões primordiais e muito importantes, assim, por conta da ansiedade. E é essa ansiedade também que causa aquele sentimento de sobrevivência, da gente buscar soluções para a gente sobreviver. Então a gente toma atitudes mediante a ansiedade. Então, neste ponto, por ela servir como um gatilho para poder causar uma reação diante de uma situação e a gente poder reagir, a gente ir atrás, né, de uma solução dos nossos problemas e, como se diz, arregaçar a manga, ela é positiva. Nesse momento ela é positiva, olha como é que é.
esse possibilitar de tomar decisões, fração de segundos, né? Aquela coisa rápida assim, ela é positiva. Por quê? Porque ela nos possibilita a manutenção da nossa vida. É aquela velha historinha que a gente fala assim, ou luta ou foge, né? Você não tem muito tempo para você pensar. Você tem que agir. Então, ou você vai à luta, ou sai correndo e foge disso, porque não vai. Né? Então, assim, mais importante nisso tudo aí, que essa situação de perigo que a gente se encontra, ela causa normalmente, são 3 sentimentos, 3 emoções, 3 situações que podem nos provocar reações. Aí você fala comigo assim, isso aqui, ó, o meu estresse. É aquele nervosismo, aquela coisa, você tá no limite, né? A outra é a preocupação, porque aí vem a preocupação, ela vem junto com o medo de não ser capaz de resolver aquele problema. E a outra é a ansiedade, que é o que eu tô acabando de falar, que é o que vai causar esse turbilhão e você vai tomar aquela atitude ou você vai sair correndo. Mas você não fica estacada, aquela coisa assim, né, parada, sem saber o que... Gente, tá cheio de bichinho aqui, sem saber, é da luz, da iluminação que eu pus na câmera. Aí tá cheio de bichinho aqui, tô tendo que bater os bichinhos. Então, vamos lá. E quando que eu falo que a ansiedade começa a fazer mal? Porque nós já vimos aqui, que eu já falei, até que ponto que ela é positiva, que ela é boa, que ela é uma coisa legal. Agora, quando que ela passa a ser prejudicial para nós? Gente, ela é prejudicial no momento que ela nos impede de agir. Ou seja, ela domina o nosso ser, o nosso psicológico, o nosso emocional, mas de forma muito exagerada, muito desproporcional em relação ao fato. Aí você vai falar comigo assim, Raquel, não entendi. Como que você pode dar um exemplo de uma situação dessa, por exemplo, assim, que ela é prejudicial? Um exemplo muito fácil disso, que a gente pode dar e que eu acredito que vocês vão entender, porque eu aposto que todo mundo já passou por isso, é quando você, de repente, às vezes, marca encontro com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Aí aquela ansiedade, aquele medo, de repente, pode te travar. E na hora que você estiver diante da pessoa, você se tornar uma outra pessoa, não agir como é o seu natural. Porque aí você foi travado, você foi o medo, de repente a pessoa está com muita carência, então aí ela vai para aquele encontro achando assim, é tudo ou nada, é a minha última salvação, e aí ela deposita muita energia para essa situação, e nesse caso a ansiedade é prejudicial, sim, porque aí ela vai te levar a descer do seu nível que você está. Gente, só um minutinho que eu vou tirar esses bichinhos, porque eles estão vindo aqui na minha cara. É da luzinha. Mas aí você percebe que aí nessa questão, ela vai ser prejudicial. Por quê? Porque ela vai te colocar num nível baixo, energeticamente falando. E aí você não vai vibrar aquilo que você queria vibrar. Você vai vibrar e vai atrair aquilo que não lhe pertence.
ou vai repelir. Se você foi para o encontro, de repente você vai repelir aquela pessoa que veio de repente predisposta a realmente ter algo contigo, percebe? E aí você, mediante a sua ansiedade, você afasta, porque aí a energia para de vibrar na igualdade, né? A sua desceu, não está mais no mesmo nível, energias se repelem, né? Então assim, é uma situação e tem como a gente controlar essa ansiedade de modo a fazê-la sempre ser positiva? Ou será que por conta de eu ser uma pessoa ansiosa demais, né? Vamos imaginar, sempre vou ser esse fracasso diante da situação difícil? Aí você pode, eu lembro aqui de uma amiga minha, que ela fez exame de motorista, e ela uma vez, ela chegou perto de mim e falou assim, nossa, eu não sei o que acontece comigo, eu sei tudo, eu faço tudo direito, e chega na hora de eu tirar a carteira, de eu fazer o exame, eu não consigo, eu tomo pau. Será que eu vou tomar pau em todas? Eu vou ter que desistir de tirar a carteira? Eu não vou conseguir? E a gente ficou conversando na época, um tempão e tal. Falei, vai, claro que você vai conseguir, menina. Você já está dirigindo, está tranquilo. Relaxa, você tem que ir como se você estivesse tendo uma aula normal de direção com o instrutor seu. Você imagina que é seu instrutor que está do seu lado. Ainda brinquei com ela assim, ou então, por exemplo, se for um instrutor homem, põe a sainha mais curta, que aí ele vai ficar olhando suas pernas e não vai ver você fazer lenha na direção. Ainda brinquei com ela na época. Ela riu pra caramba e falou, oi Raquel, acho que nem assim eu vou conseguir. Mas aí ela tentou ainda mais umas vezes, tomou pau, e aí o que aconteceu? Ela pegou, ao invés dela fazer aqui em Juiz de Fora mesmo o exame, ela resolveu fazer em outra cidade. E lá, como tudo era novo para ela, tudo era assim, ela não conhecia como é que chama? Ela não conhecia o pessoal os examinadores, não conhecia nada, para ela era novo, então aí ela foi tranquila, passou de primeira na outra cidade, mas aqui ela tomou pau, inúmeras vezes. Mas por quê? Pela ansiedade. Quando ela foi para lá, ela falou assim, ela já não estava nem esquentando, porque ela estava tão habituada já a tomar pau, que ela estava indo já assim de boa. Então assim, ela não esquentou, e a hora que ela desligou o cérebro dela daquilo, ela relaxou e conseguiu. Aí você está falando agora, Raquel, de cérebro. Então, assim, a ansiedade é uma questão no cérebro, ela age no cérebro, claro, evidente. É ali que é a ação da ansiedade. Por quê? Porque o cérebro é o que comanda tudo no nosso organismo. E aí, quando que eu vou perceber que eu estou tendo, de repente, uma crise exagerada de ansiedade, por exemplo? Então, assim, tem sinais, sim. Por exemplo, suor intenso. Tem gente que tem, assim, na hora que está muito ansioso, começa a transpirar, que até pinga, né? E aquele, às vezes é um suor frio, gelado, né? Esquisito. Né? Outra coisa, o coração dispara, tem taquicardia. Tem pessoas que têm, no momento de ansiedade, ela tem taquicardia. Outras pessoas ficam com a respiração ofegante. Olha, gente, cada uma dessas coisas que eu falei até agora está atacando uma área do corpo. Reparou? Então, pra você ver como é que a ansiedade, ela mexe com todo
é com tudo, né? Outra coisa que ela ataca também, tem pessoas que diante de uma ansiedade muito exagerada, ela tem uma tensão muscular, ela trava, às vezes chega a ter cãibras, ou dá aquela retração mesmo do músculo, parece que, sabe aquela coisa assim, parece que vai repuxando, e aí precisa de correr, alguém fazer uma massagem, alguma coisa aí, né, exercitando, corrente sanguínea, correr ali e resolver parar. Mais uma coisa que a ansiedade também pode manifestar é dor de barriga. Gente, quantas pessoas que a gente sabe por aí que vai fazer um concurso, vai fazer uma prova, vai fazer uma coisa assim, uns 2 dias antes ou no dia também, já começa a ter aquela diarreia, aquela coisa, o organismo, o intestino desarranja e a pessoa não consegue parar, aquela dor intensa na barriga, aquela, né? Quantas pessoas que acontece isso? E acontece por quê? Ansiedade. Quer ver mais uma coisa que causa ansiedade, que é um sintoma causado pela ansiedade? Pressão arterial. Fica ansiosa, a pressão sobe que vai lá nas alturas. Também é um caso. A pessoa que fica muito ansiosa ter essa alteração da pressão arterial, né? Outra coisa também que é muito normal, a pessoa fica, quando ela está ansiosa, boca seca. Gente, eu lembro quando eu fiz direito, eu terminei e concluí o curso de direito, eu me lembro que eu fiz o juramento da minha turma. E eu fiquei sabendo que eu ia fazer o juramento lá na colação, no momento da colação lá. Aquilo me deu nervoso, mas me deu nervoso, que na hora que me chamaram para poder me dirigir para trás da parte onde estava o microfone, que eu ia entrar para poder ir para o microfone, fazer o juramento e a turma me acompanhar, que eu fiquei esperando me chamar, minha boca secou, que assim, parecia que meus lábios estavam colados, que estava rachando, e eu não conseguia pensar, e aquilo eu comecei a passar a mão na cara, e comecei a passar a mão, aquela beca quente pra caramba, eu comecei literalmente, diante da ansiedade, daquele nervosismo que eu senti naquele momento, eu comecei a transpirar, que aí a moça que era do cerimonial viu que eu não estava legal, ela, você quer um copo d'água? Eu tomei 2 copos d'água para mim poder conseguir ir pro microfone, falar para a turma levantar a mão, né? E a gente eu começar a fazer o juramento e eles repetindo aquilo que eu estava falando. Olha a situação. Mas isso aconteceu comigo, no meu curso de Direito. Quando eu formei Direito, eu fui fazer o juramento e eu fiquei... O meu sintoma foi até um mistozinho, né? Porque assim, o coração acelerou, e claro que eu já estava emocionada pra caramba, né? Formando. E ainda eu fui chamada para fazer o juramento, né? Então, assim, a gente, é um misto, aquilo, né, causa uma coisa horrorosa, né? E o medo, que é outro sintoma, é o medo de fazer errado, de da voz não sair no tom que tem que sair, de não saber falar direito no microfone, porque eu nunca tinha falado no microfone. E aí vem aquela coisa toda, né, da emoção. Mas foi causado pela ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem sintomas, sim, que a gente pode, de repente, observar e se atentar, né, pra gente poder ir enfrentando essas coisas. Porque eu, por exemplo, eu consegui enfrentar ali na hora, né, assim, quando eu tomei a água, aquilo meio que veio assim, tipo assim, foi me relaxando, eu fui tomando devagar, aquilo foi me relaxando. E como quem estava me dando era a moça do cerimonial, ela só mandou o cara me chamar a hora que eu acabei de tomar a água. Olha bem. Então, esse
intervalo, esse tempinho que eu tive ali tomando os 2 copinhos de água, foram primordiais para mim. Percebeu? Então, assim, mas aí porque a gente vai treinando e a gente vai tentando controlar. Aí que tá a gente ter que se conhecer muito. Por isso que eu bato muito no autoconhecimento, na autoestima. Para que eu bato muito nisso? Porque se você se conhece, você sabe como combater aquela situação, né? A ansiedade, ou o estresse, ou a preocupação. E aí você mantém a sua autoestima no nível que ela estava, top. Você não deixa ela baixar, energeticamente falando. E aí você adquire um autocontrole das suas emoções, das suas sensações. E você consegue ter um êxito maior naquilo que você está se propondo, né? Então, assim, o que você tem para me falar agora, Raquel, para poder fechar esse vídeo aí? O que eu tenho a falar é assim, é que a gente precisa ficar muito atento. Não tem que ter medo de falar assim, eu não quero ter ansiedade, eu não quero ter... Não, porque o estresse, a ansiedade meio que são um alerta pra gente, né? É como um animal. Eu estava analisando aqui na semana que a minha mãe ficou aqui, eu analisando o cachorro da minha mãe, porque ele mora numa casa com a minha mãe, né? E lá não tem essas barulhadas que tem aqui na minha casa. E aqui, o elevador fica próximo aqui da minha parede aqui. Então, assim, o barulho é intenso quando alguém entra, né? Quando ele está subindo e descendo, porque é um prédio mais antigo, então o elevador faz um barulho mais altinho. E o cachorro não estava acostumado, então assim, ele ficou meio estressadinho e toda vez que alguém entrava no elevador, que o elevador fazia aquele barulho de subir ou de descer, ele começava a ficar nervoso aqui, a andar, e aí ele, ou algumas vezes ele chegou a latir, outras ele ia para a porta da minha casa, na entrada da minha casa, ficar lá de guarda. Então assim, a ansiedade, esse estresse que a gente causa, dentro do limite, quando ele é pouco, ele é controlado, ele é positivo, porque ele causa reação na gente. Agora, quando a gente se deixa dominar por essa ansiedade, e não é ela dominar, ela se torna exagerada, de uma intensidade incontrolável, aí ela se torna negativa, destrutiva, porque aí ela vai te brecar. Você vai ficar sem ação, você não vai ser capaz de tomar uma atitude frente à situação que você está enfrentando, né? Então, vamos ficar mais atentos à nossa ansiedade, para a gente aprender a controlá-la, tá ok? Para você, desestressa agora, acaba com essa sua ansiedade. Agora é o momento de ir relaxar, deitar naquela cama gostosa após um banho bem gostoso, comer algo e curtir essa noite deliciosa, que está um clima delicioso. Pelo menos aqui na minha cidade está um clima delicioso, acredito que na sua também esteja. E para você, uma boa noite, um bom sonho, lindos sonhos. E amanhã a gente se encontra mais uma vez para um outro vídeo pela manhã, tá bom? E espero que sem bichinhos de luz. Para você, uma boa noite. Tchau!